Nosso Lar, de André Luiz, capítulo 44. As Trevas. Enriquecendo a alegria da reunião, Lísias me levou a conhecer novos valores de sua cultura e sensibilidade. Dedilhando com maestria as cordas da cítara, nos fez lembrar velhas canções e melodias da terra. Dia verdadeiramente maravilhoso. Alegrias espirituais se sucediam como se estivéssemos em pleno paraíso. Quando me vi a sós com o bondoso enfermeiro do auxílio, procurei transmitir minhas sublimes impressões. E disse sorrindo: Não tenha dúvida, quando nos reunimos àqueles a quem amamos, ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo. É o alimento do amor, André. Quando numerosas almas se juntam no círculo de tal e qual atividade, seus pensamentos se entrelaçam, formando núcleos de força viva, através das quais cada um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento, da vibração geral. Gente, isso é o que a gente chama de egrégora. Ou seja, quando nos reunimos com nossos afins, nos alimentamos simultaneamente uns das energias dos outros. Por isso que os trabalhos voluntários fluem tão bem. Essa energia até excede e acaba ficando no lugar, né? E quando a gente chega, já sente aquela energia, aquela sensação de querer mais, né? Por quê? Porque nós temos os mesmos objetivos. É só chegar no ambiente que a vontade cresce. Só precisamos prestar atenção. A que egrégora costumamos pertencer? Porque a egrégora, ela é energia, é neutra, né? Nós é que formamos essa egrégora, né? Porque se eu gosto de baixo astral, né? Eu frequento lugares afins e o ambiente é nocivo e o meu astral cai consideravelmente. Ou seja, onde eu estiver, quer no trabalho remunerado ou voluntário, quer nas reuniões de amigos, enfim, onde dois ou mais estiverem reunidos, é formada uma egrégora com boas energias ou com energias deletérias. Certo? E a sobra dessas energias, como eu estava falando, né, elas ficam impregnadas no lugar. Então, lembra aquele lugar gostoso que só de estar chegando a gente já vai ficando feliz? Ou lembra daquele lugar, né? Que só de lembrar que a gente tem que ir lá já vai dando um mal-estar. Tem casa que a gente entra e não vê o tempo passar. E tem casa que mal a gente entra, já quer ir embora. Egrégoras diferentes, formadas por seres diferentes, né? Por energias diferentes. E aí ele continua. É por essa razão que no planeta o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada homem. Viu a importância do Evangelho no Lar? Né? Da higienização do ambiente, da escolha de egrégora. É querer chegar em casa e sentir prazer nisso, porque a energia é boa. Ufa, graças a Deus cheguei, né? Eu tava bem, eu tava num lugar gostoso, legal, não sei o que, mas é a minha casa, né? Cada criatura viverá daquilo que cultiva.
Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrerá o seu dano. Lembrando, afins se atraem. Se eu estiver triste, vou atrair companhias tristes, aumentando a minha tristeza. Da mesma forma, quem só fala em doença, vive doente. Atrai pessoas com a mesma vibração, contando casos e mais casos, sofrimentos e mais sofrimentos. A conversa gira em torno de remédios, dores, sofrimentos. Viciados atraem viciados, viciados de qualquer gênero, não estou falando só de drogas, não, né? Droga sintética, sei lá como é que. Né? Mas qualquer vício atrai viciados. E se não formos afins, nos sentiremos deslocados e seremos banidos do grupo por falta de afinidade. Ok? Observando minha estranheza, concluiu: não há mistério nisso. É lei da vida. Tanto nos esforçamos do bem como nos movimentamos do mal. Das reuniões de fraternidade, de esperança, de amor e de alegria, sairemos com a fraternidade, a esperança, o amor e a alegria de todos. Mas de toda assembleia de tendências inferiores em que predominam o egoísmo, a vaidade ou o crime, sairemos envenenados com as vibrações destrutivas desses sentimentos. E eu exclamei comovido: tem razão. Também vejo nisso os princípios que regem a vida nos lares humanos. Quando há compreensão recíproca, vivemos na antecâmara da felicidade celeste. E se permanecemos em desentendimento e maldade, nos infernos vivo. Então, tá vendo? Que quem faz o céu ou inferno da sua casa é você? E aqueles que vivem com você? Ah, não fui eu quem começou. Mas deu continuidade. Pensa bem antes de falar ou agir, ou vai alimentar algo que você diz que não quer. Lísias teve uma expressão de bom humor, confirmando a sorrir. Foi então que me lembrei de perguntar sobre uma coisa que há algumas horas torturava minha mente. Quando o governador nos dirigiu a palavra, se referiu aos círculos da terra, do umbral e das trevas. Mas, francamente, até então, eu não tinha qualquer notícia deste último plano. A região trevosa, onde vivi, em sombras densas durante anos consecutivos, não seria o próprio umbral? Nas câmaras, não via numerosos desequilibrados e doentes de toda a espécie, procedentes das zonas umbralinas? Recordando que Lísias me deu esclarecimentos tão valiosos na minha própria situação, no início da minha experiência em nosso lar, confiei minhas dúvidas íntimas, expondo a perplexidade em que me encontrava. Ele esboçou uma fisionomia bastante significativa e falou: chamamos de trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Considere as criaturas como itinerantes da vida. Alguns poucos seguem resolutos, visando ao objetivo essencial da jornada. São os espíritos nobilíssimos que descobriram a essência divina em si mesmos, marchando para o alvo sublime sem vacilações. Entretanto, a maioria de nós estaciona. Então, temos a multidão de almas que demoram séculos e séculos,
recapitulando, refazendo experiências, né? Infelizmente, a maioria de nós repete muitas vezes a mesma experiência, porque a lição não foi aprendida. Muitas vezes dizemos, só acontece comigo. Ou então, de novo isso está acontecendo. Por quê? O mesmo começo leva ao mesmo fim. Enquanto que novos conhecimentos levam a novos fins. Chico dizia, né? Não podemos mudar o passado, mas podemos começar de novo e fazer um novo fim. Só que enquanto a gente não entende, a gente vai começar de novo e andar da mesma forma. Porque a gente ainda não entendeu que essa forma está errada. E se nós andarmos da mesma forma, vamos chegar do mesmo jeito. E vai ter que fazer de novo até entender que a forma não é bem aquela. Os primeiros seguem por linhas retas, os segundos caminham descrevendo grandes curvas. Nessa movimentação, repetindo marchas e refazendo velhos esforços, ficam à mercê de inúmeras adversidades. Assim é que muitos costumam se perder em plena floresta da vida, perturbados no labirinto que tracejam para os próprios pés. Então, enquanto não fizermos nossa reforma íntima, enquanto não assumirmos nossas responsabilidades, ficaremos fugindo do caminho reto. Ou seja, ficaremos patinando no mesmo ponto, em curvas que voltam tantas vezes para o mesmo lugar que acabamos nos perdendo nos labirintos que nós mesmos criamos. Reconhecemos que já vivemos situações semelhantes e já sabemos no que aquilo vai dar, mas não vemos saída, achando que estamos vivendo uma fatalidade. Essa fatalidade, muitas vezes, é preguiça, é preconceito, são pensamentos cristalizados, né? Aí se classificam os milhões de seres pela preocupação egoística que os absorve. Costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Compreendeu? As elucidações não podiam ser mais claras, porém, sensibilizado com a extensão e complexibilidade do assunto, complexidade. Eu falei o quê? Do assunto, ponderei. Entretanto, no que diz dessas quedas? Verifica-se apenas na Terra? Somente os encarnados são suscetíveis de precipitação no despenhadeiro? Lísias pensou um minuto e respondeu: sua observação é oportuna. Em qualquer lugar, o espírito pode se precipitar nas furnas do mal. Porém, salientando que nas esferas superiores as defesas são mais fortes, imprimindo-se consequentemente mais intensidade de culpa na falta cometida. Lembra? A quem muito for dado, muito será cobrado. Cobrado por quem? Por si mesmo, pela sua consciência. Eu sei o que eu estou fazendo. Então, por que eu estou fazendo? Né? A maior responsabilidade é minha. Quanto mais eu sei, mais responsável pelo que eu faço eu me torno, certo? E André objetou: entretanto, a queda sempre me pareceu impossível nas regiões estranhas ao corpo terreno. O ambiente divino, o conhecimento da verdade, o auxílio superior me pareciam antídotos infalíveis ao veneno da vaidade e da tentação.
O companheiro sorriu e obtemperou. O problema da tentação é mais complexo. As paisagens do planeta terrestre estão cheias de ambiente divino, conhecimento da verdade e auxílio superior. Ali não são poucos os que compartem de batalhas destruidoras entre as árvores acolhedoras e os campos primaveris. Muitos cometem homicídios ao luar, insensíveis à profunda sugestão das estrelas. Outros exploram os mais fracos, ouvindo elevadas revelações da verdade superior. Não faltam na Terra paisagens e expressões essencialmente divinas. As palavras do enfermeiro calavam fundo no meu espírito. De fato, em geral, os guerreiros gostam da destruição na primavera e no verão, quando a natureza estende no solo e no firmamento maravilhas de cor, perfume e luz. Os latrocínios e homicídios são praticados, de preferência, à noite, quando a lua e as estrelas enchem o planeta de poesia divina. A maioria dos perseguidores da humanidade se constitui de homens eminentemente cultos que desprezam a inspiração divina. Renovando minha concepção referente à queda espiritual, acrescentei: Mas, Lísias, você poderá me dar uma ideia da localização dessas zonas de trevas? Se o umbral está ligado à mente humana, onde ficará semelhante lugar de sofrimento e pavor? E ele disse solícito: há esferas de vida em toda parte. O vácuo sempre será mera imagem literária. Em tudo há energias viventes e cada espécie de seres funciona em determinadas zonas da vida. Ou seja, existem os delinquentes que vão direto para as regiões trevosas. Existem aqueles que empurram a vida com a barriga, não fazem nada por si nem pelo outro, vivem para comer, dormir, ver televisão, né? Pagar suas contas, enfim, básico. Né? Portanto, são aqueles que estão fazendo o labirinto em torno de si. Existem aqueles que estão em busca da verdade, em busca de ajudar seu próximo. Existem aqueles que estão em missão. Depois de pequeno intervalo, em que me pareceu meditar profundamente, continuou: Naturalmente, como aconteceu a todos nós, você situou como região de existência, além da morte do corpo, apenas os círculos a se iniciarem na superfície do globo para cima, esquecido do nível para baixo. Mas a vida palpita na profundeza dos mares e no âmago da terra. Além disso, há princípios de gravitação para o espírito. Já tinha pensado nisso? Não, né? Nem eu. A gravitação para o espírito, como se dá com os corpos materiais. A Terra não é somente o campo que podemos ferir ou menosprezar a nosso bel prazer. É organização viva, possuidora de certas leis que nos escravizarão ou libertarão, segundo nossas obras. Então, mais uma vez, ele coloca que a Terra é um ser vivo. E assim como nós, está em evolução. Por isso, ela está passando de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. E se
amamos e queremos continuar com ela ou nela, né? Precisamos fazer a nossa parte, porque ela está fazendo a dela. É claro que a alma esmagada de culpas não poderá subir à tona do lago maravilhoso da vida. Resumindo, devo lembrar que as aves livres sobem às alturas, as que se embaraçam no cipoal se sentem tolhidas no voo, e as que se prendem a peso considerável são meras escravas do desconhecido. Percebe? Porém, Lísias não precisaria me fazer essa pergunta. Avaliei de imediato o quadro imenso de lutas purificadoras a se desenhar diante dos meus olhos espirituais, nas zonas mais baixas da existência. Como alguém que precisa ponderar bastante para se exprimir, o companheiro pensou e concluiu. Como acontece a nós, que trazemos em nosso íntimo o superior e o inferior, ou seja, todos nós temos o céu e o inferno dentro de nós, né? O planeta também traz em si expressões altas e baixas, como que corrige o culpado e dá passagem ao triunfador para a vida eterna. Então, o planeta tem capacidade de se limpar das bobagens que nós fazemos. A gente vê essas revoluções da Terra, umas coisas assim que a gente, ai meu Deus, né? Você sabe, como médico humano, que há elementos no cérebro do homem que presidem o seu senso de direção, que é o quê? É a nossa pineal. Já falamos sobre ela em outras aulas, lembra? Quem não lembra, quem está entrando no canal agora, né? Eu recomendo que assista a um vídeo chamado Pineal, do Dr. Sérgio Felipe. É uma explicação maravilhosa. Porém, hoje, reconhece que esses elementos não são propriamente físicos, e sim espirituais, na essência. Quem prefere viver exclusivamente nas sombras, esquecerá o sentido divino da direção. Portanto, não será demais que se precipite nas trevas, porque o abismo atrai o abismo, e cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. Ou seja, nossa mente dirige nossos passos e iremos para onde mentalizarmos ir. Ninguém vai nos levar para onde não merecemos. Não adianta sentar e ficar esperando. Qual é o local que eu, pelos meus atos, pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos, estou escolhendo ir? Eu tenho força para me livrar das tentações. Ele falou em tentação, lembra? Ou seja, de que não fazer aquilo que eu sei que eu devo fazer, mas que eu insisto em fazer. Não adianta pedir ao Pai que nos livres das tentações e ir atrás delas. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.